Bom, então continuando a aula, nós vamos falar do tubo digestório baixo, nós estamos falando, né? Falamos aí do intestino delgado, agora vamos falar do intestino grosso. O tubo digestório baixo é formado pelo intestino grosso, que possui os seguintes componentes: o seco, o cólon e o ascendente, transverso, descendente, a curva sigmoide e o reto, como você podem estar vendo aqui, né? Então, aqui o seco, cólon ascendente, cólon descendente, né? A curva sigmoide, que é essa curva mesmo, né? O reto e o ânus. Então, o intestino grosso é o último ali órgão que atua no sistema digestivo, certo? Então, o intestino grosso ele mede cerca de 1,5 m, mais ou menos, 6 centímetros de diâmetro. É o local principalmente de absorção de água, por isso a importância de beber muita água, de beber água para ajudar o intestino, para ajudar, como fala os antigos, a amolecer as fezes, né? Então, senão as fezes ficam muito secas, o bolo fecal fica muito seco, a grande dificuldade. Então, temos que se hidratar, porque local de absorção de água é no intestino grosso também, certo? Também de armazenamento e de eliminação de resíduos, né? Do digestivo. Ele está dividido em 3 partes, como eu falei, né? O seco, o colo, o ascendente, o transverso e o descendente, a curva sigmoide e o reto, certo? Então, o intestino grosso, a parte do seco ali, a primeira porção do intestino grosso, gente, os resíduos alimentares já constituído o chamado bolo fecal, passa pelo cólon ascendente, esse é o trajeto. Depois ao transverso, certo? Em seguida ao descendente. Nessa porção, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide do reto. Então, ele faz todo esse trajeto no intestino, né, grosso, e ali ele vai formando no reto, não é? Ali, na curva sigmoide no reto, ele vai formando as fezes, esse bolo fecal, certo? O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com um canal anal e o ânus, por onde são eliminadas as fezes. Para facilitar a passagem do bolo fecal ali, gente, as glândulas e as mucosas do intestino grosso secretam muco a fim de lubrificar o bolo fecal, facilitando o trânsito. Então, esse bolo fecal, existem glândulas ali fabricando mucos que ajudam na descida das fezes, né, na lubrificação desse bolo fecal, certo? Então aqui está aí o tubo digestório, o intestino, certo? Aqui nota-se que as fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passa por por todo o tubo digestivo e forma aqui, ó, gente, como vocês podem ver, uma porcentagem significativa de massa fecal, sendo, portanto, importante, né, incluir fibras na alimentação para auxiliar a formação dessas fezes. As fibras também, ela auxilia, como vocês podem ver aqui o bolo fecal, né, na formação dessas fezes, certo? Aqui são glândulas salivares, né, as glândulas salivares também faz parte desse sistema, então são os anexos, as glândulas salivares. Localiza-se no interior, em torno da cavidade bucal, essas glândulas aqui, ó, né, no interior da cavidade bucal, como vocês podem ver, e ela faz a produção, né, da secreção de salivas, essas glândulas salivares, que é um líquido levemente alcalino, uma solução aquosa, né, de consistência viscosa que umedece a boca e amolece a comida, contribuindo para realizar. Então a saliva serve o quê? Para ajudar também na digestão, essas glândulas salivares, né? Então são glândulas sublinguais, glândulas submandibulares aqui e as glândulas das parótidas, certo?
Anexos ali também tem os dentes do sistema, né? Dente é uma estrutura localizada na boca, que é dura, né? Saliente, esbranquiçada, composta por polpa, dentina e esmalte, né? A composição de um dente, que é originada no maxilar ali e na mandíbula, certo? Então, ou a chamada arcada dentária nossa, né? Então é de muitos vertebrados também e é usada para cortar, para prender, para triturar, não é, os alimentos, preparando esses alimentos para serem deglutidos. Então a saliva vai umidificar e os dentes vai triturar, vai segurar e vai preparar esse alimento para ser empurrado, né, pela língua, pelo esôfago, como eu já falei para vocês, pela faringe, pelo esôfago, que é um músculo que se contrai, até chegar no estômago, certo? Então tá aqui, né, os dentes, aí tá os caninos, os pré-molares, os molares, né, os incisivos, que formam essa arcada dentária. Então temos dentes de uma raiz, de duas raízes, de três raízes, né? Então, uns menos potentes, outros mais potentes para realmente triturar esses alimentos. Então, a língua também é importante nesse processo, né, desse sistema digestório. Ela é um órgão muscular, geralmente, a língua, e relaciona o sentido do paladar, a deglutição dos alimentos, a formação dos fonemas, da fala, tudo passa pela língua. Tanto essa deglutição, a fala, sentir o alimento, não é? Ela fica localizada na parte ventral, no meio da boca, né, e dos animais vertebrados, a maior parte dos animais vertebrados. O pâncreas também são anexos, são um dos anexos também. Qual que é o papel do nosso pâncreas? Ele produz o suco pancreático, aqui está localizado o pâncreas, certo? Na região abdominal, na cavidade abdominal. Então, e ele age no processo digestivo também, pois possui enzimas digestivas o pâncreas. Essas glândulas também é responsável pela produção de hormônios, né, como a insulina, serotonina, o glucagon, tudo é produzido. O pâncreas tem um papel importantíssimo. O papel lógico da insulina, ela serve para quê? Para trazer a glicose para dentro da célula. Ela tira a glicose do sangue e coloca dentro da célula. Então o pâncreas ele tem algumas funções, mas no processo digestivo, gente, principalmente, ele possui essas enzimas digestivas, ele fabrica, certo? O suco pancreático, que a gente fala que age ali no estômago, esse suco pancreático, junto com o quê? Junto com a bile, né? Então, nesse processo de digestão. Então, também no sistema digestório está ali o fígado, certo? Então, o fígado é a maior glândula, o fígado, e o segundo maior órgão do corpo humano. Funciona tanto como glândula exócrina, liberando secreção no sistema de canais, que abre uma superfície externa, como glândula endócrina, uma vez que também libera substâncias no sangue, né, ou nos vasos linfáticos. O fígado é como se ele fosse a nossa fábrica, é uma glândula que é como se fosse a nossa fábrica. Deixa eu explicar para vocês de uma forma simples o fígado. Toda a comida que o intestino absorve, ele manda para o sangue, certo? Então, todas as moléculas. O fígado, ele pega essas moléculas, leva, né, o sangue leva até a fábrica, até o fígado, certo? E o fígado metaboliza essas moléculas. Ele metaboliza essas moléculas, né, e manda para o sangue em forma de glicose. É o que? De glucagon, glicogênio, glucagon e glicose, né? E essa glicose é o combustível, né, para as nossas células, para o bom funcionamento das nossas células. Essa glicose junto do oxigênio. Então o fígado é a fábrica de tudo isso. Então não adianta nada o estômago fazer a digestão, o intestino absorver
essas moléculas mandar para o sangue se não tiver uma fábrica para fabricar aquilo que a gente precisa, que é o que? A glicose para o nosso organismo. Esse é o papel dessa grande glândula do fígado, certo? O fígado é o maior órgão da cavidade abdominal e é o segundo maior do corpo humano. Vesículas, né? A vesícula biliar. Então, outro anexo do sistema digestivo. A vesícula biliar, como vocês podem estar vendo aqui, ó, é o órgão localizado sobre o fígado, cuja função é armazenar essa bile. É um líquido produzido pelo fígado que ajuda na digestão. Então, essa vesícula biliar, ela tem a função de armazenar a bile, que, né, está aqui na vesícula biliar. Essa bile vai até o estômago junto com o suco pancreático e ajuda, né, no processo de digestão, certo? Além disso, doenças do sistema digestivo. Então vamos falar um pouco das doenças. Entenderam todo o sistema digestivo? Expliquei para vocês aí desde a boca, o papel da boca, não é? Que é fazer a quebra, umidificação, a degradação desse alimento, até a faringe, né? Que na faringe está ali a glote, que quando a gente se alimenta, essa válvulazinha fecha e passa o alimento e manda para o esôfago, certo? O esôfago tem a função de empurrar esse alimento, né? É um músculo que vai até o estômago. O estômago é uma grande bolsa de uma parede muito resistente, certo? Que faz, né, essa digestão dos alimentos através do suco gástrico, através da bile. Expliquei os anexos para vocês também. Expliquei o intestino logo após a degradação dos alimentos e essa digestão. Ele passa pelo intestino delgado. O intestino delgado faz a absorção desse alimento, certo? Serve para fazer a absorção dessas moléculas que foram quebradas. Então, essa absorção ele manda para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, certo? O fígado é a grande fábrica que vai transformar esses alimentos em glicose. Tudo que nós comemos se transforma em glicose. Então, é um grande erro achar que somente doce se transforma em açúcar. Não, todos os alimentos se transformam em glicose. Tudo que você come, mesmo doce quanto salgado, se transforma em glicose. Até mesmo a diabetes, ela não vem só do açúcar. O açúcar aumenta o nível de glicose mais rápido no organismo, porque a molécula do carboidrato ela é absorvida mais rápido, uma proteína é mais pesada, como vocês viram, então demora mais para se quebrar essa molécula, não é? Então é importante também o uso de cereais também, você está comendo, né, para ajudar nesse trajeto da digestão, né? E tudo que não é absorvido no intestino delgado vai para o intestino grosso, certo? O intestino grosso ele serve para formar o bolo fecal, ele faz esse trajeto, então é aquilo que não presta dos alimentos, então que não foi absorvido, né, pelo intestino delgado, a gente excreta em forma de fezes. Também tem os anexos, o pâncreas, que ajuda no processo de digestão, a vesícula biliar, certo? O pâncreas formando o suco pancreático ali, a vesícula biliar onde armazena a bile, que a bile também faz parte desse processo, certo? E nós falamos ali da última parte, que é esse intestino grosso, o reto e o ânus e, certo, as fezes. Então, começa-se na boca, né, e termina no ânus ali o nosso sistema digestório, certo? No sistema digestório também temos algumas doenças que acometem o sistema digestório, certo? Então, alguma das doenças é a chamada azia, certo? Doença do refluxo gastroesofágico, a conhecida azia. A doença do refluxo gastroesofágico, né, é resultado, como eu falei para vocês, do retorno
ali do conteúdo gástrico para o esôfago, que tem a mucosa irritada pela substância, certo? E causa essa azia ali, presente no material. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, um alimento ele demora para fazer a digestão de 2 a 4 horas. Quando você ingere muito alimento e não dá conta o estômago de fazer toda essa digestão, muitas vezes o alimento, e dependendo se for ainda pesado, gorduroso, ele retorna pelo esôfago, né? E é a chamada azia que a gente sente, né? Porque aquele material ali, ele é como se queimasse o esôfago, ele é prejudicial ao esôfago. Então entenda, tá aqui ó, as causas da azia, né? Então a fragilidade da musculatura na região entre o esôfago e o estômago, né? A chamada hérnia de hiato, alteração no esfíncter, a estrutura que atua como uma válvula aqui, também localizada entre os dois órgãos, certo? Então é aquela válvulazinha, ela se abre entre o esôfago e o estômago ali e esse material começa a retornar. Quais são as causas disso? Obesidade, muita refeição, antes de deitar também não pode comer muito, certo? Ingestão de certos alimentos, como café, quem toma muito café também é prejudicial à saúde, tomate, né? Muitas vezes bebidas alcoólicas, quem ingere muita bebida alcoólica também contribui para essas azias recorrentes. Aqui está um quadro de azia, muitas vezes traz uma dor no peito também, né? Essa azia e uma sensação de queimação no esôfago, certo? A gastrite, como eu expliquei para vocês, aqui localizada no estômago, é aquela dor, é aquela inflamação, aquela, né, infecção ou erosão na parede ali que reveste todo o estômago. Então a gastrite ela forma aquela ferida e conforme o suco pancreático, o suco gástrico está ali, entra em contato com aquela ferida, aquela lesão, aquela infecção, ele causa uma dor, certo? Ela pode durar pouco tempo essa dor, como geralmente ela dura pouco tempo, né? Mas a gastrite aguda, ela pode durar até mesmo um mês. Nós temos a aguda, né? E a crônica. A crônica pode durar até anos. Então tem gente que convive com a gastrite. Fala, Paulo, mas e daí? Trata a gastrite, toma antibiótico, dá uma melhorada, faz a chamada endoscopia, né? Aquele exame serve para verificar se tem gastrite, se tem úlcera, o tamanho da ferida, se já virou uma úlcera ou não é aquela ferida, e ela tem que ser tratada através, muitas vezes, de antibióticos, é uma inflamação também, através do omeprazol, tão conhecido, e outros medicamentos, certo? Então aqui está a gastrite, né? Uma pessoa ali no estômago, a dor, a pessoa se contorce às vezes, porque tem gastrite que é forte, e às vezes a pessoa se contorce de dor, né? Então, a causa da gastrite mais provável é essa fraqueza da mucosa, que protege a parede estomacal, permitindo o suco digestivo produzido no estômago, né, interfira ali, né, e causa muitas vezes ali o tecido que reveste é a causa até um problema maior essa gastrite, né? Então ela tem uma bactéria também, né? A Helicobacter pylori, essa bactéria é famosa. Toda vez que faz um exame, eles verificam também se a gastrite tem a bactéria. Se tiver a bactéria, eles vão tratar essa bactéria com antibióticos também, certo? E se não for tratada, ela pode levar a úlcera e até mesmo a um câncer, como eu falei para vocês. Existem outras bactérias e vírus também, que pode causar infecções, como gastrite, mas essa aqui é a mais comum, que é a Helicobacter pylori, certo? Essa é a mais conhecida, né? Que causa a gastrite. Então, outras doenças também. Uma gastrite que não é tratada, ela pode virar uma úlcera, gente. É perigosíssimo. Então, é por isso que é importante tratar essa gastrite, fazer esses exames. Ó, uma úlcera,
corresponde a uma ferida maior, essa úlcera, né? No tecido do estômago. Então ela pode estar em vários locais, no duodeno ali também, né? Na junção do intestino, ou até mesmo no esôfago. A lesão é resultado de ações ácidas estomacais, que podem se tornar mais fortes, né? Então uma úlcera, ela também, se não tratar a bactéria, ela vira uma úlcera. O estresse também pode acelerar o processo dessa úlcera. Uma gastrite maltratada. Então tudo isso é o quê? É uma feridinha que vai virar realmente uma feridona, uma úlcera. E se não tratada uma úlcera, ela leva ao câncer, certo? De estômago, enfim. Então essa úlcera gástrica péptica é perigosíssima. Então ainda nessa úlcera, como vocês podem ver aqui na figura, né? Ela causa uma dor abdominal ainda mais intensa do que a gastrite já, não é? Então o principal sintoma é essa sensação de dor e queimação, né? Entre o umbigo e o externo aqui, ó, nessa região mesmo do estômago, né? Então, se manifesta principalmente com um paciente com o estômago vazio. Outra dica importante, né? Além das dores, vômitos também traz junto, sangue nas fezes muitas vezes também pode estar vindo, fezes escurecidas ou avermelhadas, e também podem ser sinal da doença, né? Então, ela começa tratando com medicamento e antibiótico. Mas outra dica é o quê? Toda vez que você mantém um espaço, para quem tem gastrite ou úlcera, de tempo muito grande para se alimentar, é prejudicial. Quem tem gastrite e úlcera tem que se alimentar pelo menos a cada 3 horas. Por quê? Porque esse suco gástrico, que é extremamente ácido, que está no estômago, o que acontece? Quando você tem o alimento, ele vai degradando, fazendo a digestão do alimento. Quando você não tem o alimento, ele fica muitas vezes no seu estômago. Então aquele ácido, ele fica pegando na parede do estômago ali. Por isso que é importante, quem tem úlcera a cada 3 horas pelo menos, ou gastrite, está se alimentando. É uma das formas de prevenção um pouco dessa úlcera também, para que aquele material corrosivo não fique diretamente na úlcera ali, certo? Então prestar atenção, chegou lá no seu posto, uma pessoa que com fortes dores da região abdominal até o externo, né? Aí você vai começar a investigar como estão as suas fezes. Tem presença de sangue, está muito escura as fezes, né? Então, está vomitando muito, está com náusea. Então, esses são alguns sinais que a pessoa pode apresentar uma úlcera, tá? Você, como profissional de saúde, tem que investigar isso aí. A pancreatite, outra doença, certo? A pancreatite é uma inflamação no pâncreas, é classificada também como aguda ou crônica. É uma doença perigosíssima. Aqui está o pâncreas, certo? A inflamação no pâncreas, na região abdominal também. A sua principal causa da pancreatite é consumo de álcool. Então é perigosíssima. A pancreatite é uma inflamação no pâncreas que ela vem principalmente por consumo de álcool. É uma dor intensa também, certo? Então, na pancreatite aguda, ela acontece quando os cálculos biliares ali obstruem, né, o colédoco, o ducto que transporta a bilis, né, o fluido produzido pelo fígado para digerir as gorduras e captar nutrientes. Então, quando aquele ducto ali é interrompido, principalmente na pancreatite, né, esse é um dos sinais, ele provoca uma inflamação intensa e um acúmulo de líquido no interior do pâncreas. Ele começa a acumular líquido. Já na crônica, por sua vez, ela ocorre alteração e inflamações, né, ali no sucessivas parênquima e pancreático, e que gera fibrose e endurecimento das glândulas e, consequentemente, atrofia do pâncreas. Então, essas são algumas consequências no pâncreas, certo? Então, a pancreatite, o principal sintoma, né, da pancreatite aguda é a dor abdominal intensa, começa na região superior aqui do abdômen, ó, né, irradia
para as costas. A pancreatite tem essa característica de irradiar para as costas a dor, certo? Outros sinais também pode ser náusea, vômito e icterícia, o chamado amarelão também. Também é um dos sinais da pancreatite, né? A coloração amarela da pele, né? Nas mucosas e nos olhos também. Você vai observar os olhos, não tem cor, esse aqui, né? Você vai examinar, você como profissional de saúde, né? E não tem cor, tá amarelão, pode ser também uma pancreatite, certo? Já na pancreatite crônica, dor, diarreia, diabetes são as consequências. A pancreatite também leva a uma diabetes, muitas vezes, né? E geralmente na diabetes dá muita diarreia também, certo? Então tá aqui, ó, a dor irradiando para as costas, né? Então nessa região mais lateralizada, irradiando aqui, ó, para as costas. A chamada diverticulite também é uma doença, certo? Uma inflamação dos divertículos, né? Então, gastrointestinais retêm pequenas quantidades de fezes e podem se alojar, né, colônias de bactéria. Por quê? Porque as fezes, elas são contaminadas por bactérias. Então, na diverticulite, ela é uma inflamação ali no sistema, no intestino, onde as fezes elas podem se alojar ali, ela fica ali alojada e colônias de bactérias ali, elas ficam retidas e colônias de bactérias começam a se alojar. Então a diverticulite é perigosíssima, uma inflamação bem aguda, certo? Sistema digestório também, né? A diverticulite pode ser causada pela predisposição genética, geralmente é mais genético em pacientes, pelo envelhecimento e consequente musculatura intestinal também, conforme a musculatura vai envelhecendo do intestino, né, vai ficando menos elástica, ela vai sendo, pode causar uma diverticulite, pela dieta alimentar pobre em fibras, também é importantíssimo comer muitas fibras para ajudar no intestino, ou pelo aumento da pressão interior do cólon, parte central do intestino grosso. Quais são os sintomas? Então, ali, dor abaixo do umbigo, você viu? Agora é abaixo do umbigo, constipação, diarreia, sangue nas fezes, dificuldade na hora de urinar também, né? Náusea, febre, vômito, entre outros. Esses são alguns sintomas da diverticulite, né? E a chamada apendicite, que vocês conhecem bem, aquela dor bem aguda que dá aqui nessa região do intestino, do apêndice, certo? Então, a apendicite, ela causa uma dor abdominal aguda no intestino grosso. No apêndice ali é aquela inflamação do apêndice, certo? Que é a parte localizada no seco, na porção do intestino grosso. Na maioria dos casos, o problema ocorre por obstrução da luz, né? Dessa pequena saliência do seco, pela retenção de materiais ali, aqueles materiais ficam ali, inflamam aquela região, né? E ali alguns médicos falam que a região do apêndice serve somente para inflamar mesmo, para doer, para cortar. Ah, mas e daí se não cortar? Pode causar uma infecção generalizada ali. É perigoso, né? Essa aqui, ó, é um apêndice inflamado, ó, no intestino grosso, ó. Tá vendo? Ó, e aqui eles fazem, cortam essa região aqui, certo? Mas causa uma dor aguda intensa, como vocês podem ver ali na foto. Então, esse apendicite, ó, aqui está a figura para vocês observarem lá na unidade de saúde de vocês. Dor intensa, causa febre, né? Causa dor, calafrio, causa sensação ali de gase, de barriga estufada, então vômito, não é? Então calafrio também ele causa. Então a pessoa chega com aquela, tô com uma dor intensa, calafrio, vômito, tudo com a dor nessa região aqui, você faz a palpação ali, a pessoa grita de dor, muitas vezes você já tem que desconfiar da apendicite, certo? Dessa inflamação. Então alguns exercícios de fixação, né? Então por hoje é só, pessoal, o corpo humano é a máquina, é uma máquina e você é responsável pela manutenção dessa máquina. Espero que vocês tenham compreendido de uma forma simples, né? Essa aula que eu dei para vocês de sistema
digestório ou sistema digestivo, tá? Até mais.